Capítulo 701 As Terras Entre. Feliz 70º capítulo. Edward exalou. Este mundo poderia ser descrito como um inferno Lovecraftiano. Tudo começou quando a grande vontade dividiu o grande universo, que era um estado do universo anterior ao Big Bang. O grande universo é uma amálgama de tudo: espaço, tempo, matéria, alma, estrelas, vida, causalidade, morte e tudo mais. Tal feito por si só coloca a grande vontade pelo menos no nível 10, e possivelmente no nível 11, já que este mundo possui inúmeras possibilidades, daí a existência de um multiverso. Essa ação criou a vida e o planeta que se tornou o centro deste mundo, as terras intermediárias. O segundo grande ato da grande vontade foi enviar uma estrela carregando sua filha, Metyr, que serviria como uma espécie de papa ou representante no mundo. O terceiro grande ato foi enviar a besta élfica cavalgando uma estrela, o que traria uma ordem dourada ao mundo, conforme planejado pela grande vontade. Além da vontade maior, que poderia ser considerado o Deus Supremo, este mundo também abriga essas criaturas Lovecraftianas conhecidas como deuses exteriores, com poder inimaginável. Eles vêm influenciando e perturbando as terras intermediárias desde sua criação, e todos eles podem aniquilar Edward num piscar de olhos em seu estado atual. Edward respirou fundo. Não é tão ruim assim. É óbvio que a vontade maior ou os deuses exteriores estão presos no vazio sem luz e não podem interferir diretamente. Pelo que você sabe, retrucou Morgan. Se quiser alcançar a missão perfeita, você precisa eliminar toda a influência deles no mundo. Quem sabe se eles não vão ficar furiosos e atacá-lo de repente. Isso é possível, mas é óbvio que certas regras vinculam a vontade maior e os deuses exteriores. Enquanto eu não as violar, eles não podem interferir diretamente no que eu faço. Mas você não conhece essas regras. Nós podemos encontrá-los, respondeu Edward. Por que você está tão determinado a realizar essa missão perfeita? Tenho certeza de que você poderia encontrar outra maneira de subir rapidamente para o nível 6, e você geralmente é muito mais cauteloso em suas ações. Entendo que você esteja começando a correr mais riscos, mas não há nenhum benefício óbvio a ser obtido aqui. Simplesmente faça a missão normal e volte para casa. Depois, continue sua tarefa de se infiltrar no Salão Sansara e obter o artefato do Deus Senhor. Lembra quando eu teorizei que a guerra que Ode estava travando era contra deuses Eldritch como Cthulhu? Você quer usar os deuses exteriores deste mundo para entender melhor os deuses arcanos? Sim, Edward assentiu. O estudo da abominação Eldritch que a raça dos magos deixou sob o oceano não está indo bem, e os dados deste mundo podem ser exatamente o que precisamos. Essa é uma boa razão, mas devo avisá-lo. Entidades como a vontade maior não são como o modo passivo do Salão Sansara. Ela provavelmente consegue rastrear a causalidade deste clone até o seu corpo real. Eu sei, e está tudo bem, respondeu Edward. Seu verdadeiro corpo era de nível 10, o nível básico para lidar com entidades desse nível. Além disso, a vontade maior teria que contornar as defesas do universo Marvel para chegar até ele. O fato de seu corpo estar no MCU em vez de em casa era melhor caso algo acontecesse. Edward tinha uma vaga ideia de como cumpriria sua missão neste mundo. Então, finalmente teve a oportunidade de observar seus arredores. Ele olhou para a mulher ensanguentada ao seu lado e franziu a testa. Ela provavelmente era sua donzela dos dedos, uma guia que lhe permitia usar runas para aumentar sua força. Então, por que ela estava morta? A mesma situação ocorreu com o Maculado, que eventualmente adquiriu o título de Lord Elden e tentou impedir que este mundo mergulhasse na destruição. Não há explicação, nem mesmo nas informações que Edward recebeu, já que eram igualmente vagas. No entanto, havia pistas. Provavelmente foi a Melina, pensou Edward. Será que ela me escolheu nesta linha temporal? Ele ponderou as implicações e se deveria aceitar. As terras intermediárias podem ser divididas em eras, e Edward estava atualmente na Era Erdrei. Após a chegada de Metyr a este mundo, ela criou algo chamado Dois Dedos, que se tornaram os heróis escolhidos e guiados pela vontade maior. Antes desta era, os Dois Dedos escolheram Merica como uma empírea, ou seja, alguém capaz de ascender à divindade.
A rainha Merica conquistou o mundo com seu primeiro marido, Godfrey, e estabeleceu a Ordem Dourada, que representava a vontade maior idealizada para este mundo. Merica criou Melina com um propósito, e parece ter escolhido Edward para auxiliá-la. Para o plano funcionar, precisarei queimar a Erdrey e plantar a minha própria versão, então não vejo por que não. Melina pode ser de grande ajuda, então Edward aceitou sua ajuda. Finalmente, ele se concentrou na luz dourada que só ele conseguia ver, guiando-o para fora da igreja. A graça do ouro, pensou Edward. Essa era uma bênção recebida do Anel de Elden e da Árvore de Erd para o povo das terras intermediárias. Aqueles que não possuíam essa bênção ou orientação em suas vidas eram conhecidos como maculados. Sua identidade era a de um dos muitos maculados que haviam recebido recentemente essa bênção de volta e retornado às terras intermediárias para cumprir as ordens dos dois dedos, mais especificamente, as ordens da vontade maior para dar continuidade à Ordem Dourada, que estava à beira do colapso. Edward saiu lentamente da igreja, e a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma imponente árvore dourada que se erguia majestosa em direção ao céu. Ela podia ser vista de qualquer lugar do planeta, de tão grande que era. A árvore de Ed é realmente linda, pensou Edward. O centro da árvore é o seu destino, caso queira se tornar o Lord Elden e concluir a missão básica. Talvez você queira plantar sua própria Erdrey e criar algo como a Ordem Arcana, sugeriu Morgana. Eu estava pensando exatamente nisso, respondeu Edward. As raízes da árvore de Ed se espalham pelas terras intermediárias, permitindo que a deusa rainha Merica dissemine o poder do Anel de Elden e controle o mundo. É assim que ela determina quem receberá sua graça ou não. A chave para tudo, porém, é o Anel de Elden, que é basicamente uma runa poderosa que permite à deusa rainha Merica controlar certas leis e conceitos do mundo. A ideia da árvore de Ed era boa em sua concepção. Através de sua bênção, o povo recebia dádivas e bênçãos, algo que Edward planejava fazer para acelerar o crescimento do Império. No entanto, o erro de Merica foi separar uma runa do Anel de Elden chamada Morte Destinada. Sem a Morte Destinada, o povo das terras intermediárias não morre, pelo menos não de velhice. E quando morriam, era para sempre. Contudo, tal ato tornava o mundo, ou a Ordem Dourada, estagnado e iniciava sua decadência. Então, a Ordem Dourada começou a ruir de verdade quando a rainha Merica, num ato de luto, destruiu o Anel Eterno. Não é difícil imaginar a destruição que se abateu sobre este planeta após a quebra de um artefato que controla suas leis. A missão principal de Edward é alcançar o centro da Árvore de Erd e tentar consertar o Anel Elden, dando continuidade à Ordem Dourada da Grande Vontade. A missão perfeita é permitir que a Ordem Dourada desmorone para criar a sua própria. Após admirar a árvore por um instante, Edward seguiu a luz dourada até um ponto específico, onde um pequeno toco de raízes emanava uma luz dourada e luminosa. Ele sentou-se em frente a ele e esperou que algo acontecesse. Nota da autora: espero ter feito um bom trabalho ao explicar a história para leitores que não estão familiarizados com a lore de Elden Ring. Capítulo 702, Runas. Enquanto Edward meditava em frente ao local da graça, ele recebeu um presente da árvore Ed. O primeiro benefício foi uma dimensão de bolso onde ele podia colocar itens como armas e armaduras. Com um pensamento, ele podia invocar os objetos que havia colocado lá dentro. A dimensão de bolso também continha 2 frascos, o frasco da lágrima carmesim, vermelho, e o frasco da lágrima cerúlea, azul. Qual é a análise? O frasco vermelho continha uma poção com grande energia vital, e o azul continha o poder de aliviar as tensões da mente, revelou Morgana. Essa análise coincide com o que ele sabe. O frasco vermelho pode curar, e o frasco azul serve para recuperar o foco, que é a chave para a magia neste mundo. O segundo presente que ele recebeu foi um item chamado Selo Digital, que lhe permitia conjurar encantamentos. Este mundo era um mundo feiticeiro, o que significa que as pessoas não possuíam mana ou qualquer outra energia dentro de seus corpos. Bem, pelo menos não para magia. Em vez disso, utilizavam uma fonte de energia externa, como a árvore de Erd ou as estrelas. Este mundo também funcionava de forma semelhante aos mundos com uma trama.
Os conjuradores têm um número limitado de feitiços que podem usar por vez, e Edward estava começando com apenas 2 espaços, o que significava que, em batalha, ele só poderia usar 2 feitiços. Ele não gostava disso, mas as regras deste mundo não lhe cabiam determinar, pelo menos, não ainda. Então, qual é o plano? Perguntou Morgana. Melina deveria ter aparecido e me mostrado uma maneira de melhorar minha força, mas ela não apareceu. Provavelmente é porque eu não tenho runas, então vamos caçar um pouco. Já estou a tratar disso. Morgana lançou o pequeno satélite para observar e mapear a área. Estamos atualmente em Lingrave, e há um grupo de javalis e veados por perto. Muito bem, vamos caçar. Mas primeiro, deixe-me verificar se posso usar alquimia neste lugar. O sucesso da alquimia é fundamental para o seu plano, então essa foi a primeira coisa que ele fez. Edward fechou os olhos e sentiu a energia emanando das placas tectônicas. Ele não sentiu as placas tectônicas, mas percebeu algumas energias. Primeiramente, sentiu uma energia vinda do próprio planeta. A energia era principalmente terrestre, mas havia alguns elementos misturados, que Edward supôs serem provavelmente energia da água e outros elementos naturais. A segunda coisa que ele identificou foi um poder sagrado com a mesma assinatura do local da graça. As raízes da Erdrei percorrem as terras intermediárias, então fazia sentido que seu poder estivesse na terra. No entanto, Edward pressentiu um terceiro poder profundamente entrelaçado com a Erdrei. O poder da morte, murmurou Edward, com um lampejo de compreensão no rosto. O fim da Ordem Dourada da Rainha Marika se deu quando ela, Godwyn, o Dourado, foi assassinada, o que deveria ser impossível, já que ela havia removido a runa da morte destinada do Anel de Elden. Após a morte dele, a Rainha Marika, em sua dor, despedaçou o Anel de Elden em grandes runas, que entregou a seus filhos semideuses. Essas crianças então começaram a lutar entre si por décadas, se não séculos, tentando recuperar as grandes runas umas das outras e completar o Anel de Elden. Esse evento é conhecido como a Ruptura. Após a morte de Godwyn, ele foi sepultado sob a Árvore Erd, a mais alta honraria reservada aos heróis e campeões da Ordem Dourada. Contudo, o corpo de Godwyn foi contaminado pelo poder da morte, que se espalhou pela Árvore Erd, dando início ao caos nas terras intermediárias. Edward não se concentrou muito nesses outros poderes e focou na terra. Ele tentou criar uma arma aproveitando a energia da terra e utilizando as rochas do solo. Funcionou, o que foi uma boa notícia para ele. Agora, ele estava mais confiante em executar seu plano. Vamos! Uma das vantagens de Edward era sua capacidade de voar, o que facilitava muito a sua locomoção por este mundo, já que ele era o único com esse poder além de criaturas voadoras como dragões. Ele logo chegou ao seu destino e matou todas as criaturas ao seu redor, deixando para trás objetos circulares escuros e dourados. É uma combinação da graça da árvore Erdrei, da energia vital e da alma, disse Morgana. Seu poder parece muito maleável e pode ser usado para muitas coisas. Estou desconfiado, disse Edward de repente. Claro que sim, mas de quê? Essa missão é estranha. Normalmente, o salão envia pessoas para cumprir um objetivo, mas as missões nunca dão a oportunidade de aumentar drasticamente a força delas. Mas, teoricamente, eu poderia usar as runas com calma para evoluir de uma pessoa comum até o nível 5 ou 6. Será que o salão realmente permite isso? Pode ser, respondeu Morgana. Cultivar um indivíduo de nível 6 requer muitos mundos, mas se um reencarnado for inteligente o suficiente, ele poderia pular essas etapas nesses mundos e alcançar o céu de uma só vez. Se fosse um Deus Senhor comum, poderoso o suficiente para não se importar com seu povo, eu concordaria. Mas não se esqueça de que o taoísta do manto púrpura está controlando ativamente a velocidade de crescimento desses reencarnados, então é do interesse dele que eles cresçam mais lentamente, a menos que haja um jeito e ele precise de muitos soldados. Você também tem razão, concordou Morgana. Acrescentando o fato de que criaturas sobrenaturais dominam este mundo, você deve, de fato, ter cautela ao usar seus poderes. Sim, vamos ser cautelosos. Edward I invocou 3 robôs da perdição e os usou para ajudá-lo a matar as criaturas ao redor e coletar mais runas.
Assim que terminou, seguiu a orientação da graça até os próximos locais de graça. Logo que meditou em frente à raiz dourada, sentiu uma conexão com a outra. Ele também descobriu que podia se teletransportar instantaneamente para o local de sua conexão. Bem, isso é conveniente, pensou ele. Além disso, descobriu que tinha acesso a outra dimensão secreta chamada Fortaleza da Mesa Redonda. Planejava ir até lá, mas não agora. Edward esperou alguns segundos, e como esperado, Melina, que na verdade era um espírito sem corpo, se manifestou. Ela falou sobre sua missão e, como Edward estava sem donzela, ofereceu-lhe um acordo para servir como sua donzela dos dedos e ajudá-lo a usar o poder das runas. Edward não revelou que ela havia matado sua donzela e concordou. Você deseja aumentar seu vigor, mente, atributos físicos, inteligência, fé ou arcano? Perguntou Melina. Você pode usar as runas para aprimorá-lo? Perguntou Edward, apontando para o robô da perdição. Que estranho. Ele não tem alma, nem mesmo um pedaço, mas consegue funcionar normalmente, comentou Melina. Ele é a minha melhor criação, gabou-se Edward. E então? Sem uma alma e a bênção da árvore Erd, ele não pode usar o poder das runas. Entendo. Então, conversaremos depois que ele tiver uma alma. Edward a dispensou antes de começar seu trabalho. Ele usou alquimia para dividir um fragmento da alma de Morgana e criar uma nova alma para o robô da perdição, que ele denominou armadura do Lorde Élfico. A alma de Morgana estava conectada a dele e agora também a armadura, compartilhando assim a graça da árvore de Ed. Essa conexão tripla servia como proteção para ele, pois se alguém tentasse algo suspeito, a armadura seria a primeira a ser eliminada, seguida por Morgana, cujo servidor central é essencialmente uma entidade de nível 11. Este pequeno fragmento não é suficiente para criar uma alma completa, disse Morgana. Eu sei. Uma coisa que não faltava nas terras intermediárias eram almas. Devido à remoção da runa da morte destinada e ao estilhaçamento, as almas não podem mais retornar à árvore de Eda após a morte. Assim, depois que as pessoas morrem, suas almas podem se perder, fundir-se com outras pessoas ou coisas, e sofrer inúmeros outros efeitos. Portanto, com o método correto, Edward encontrou diversas almas perdidas e as purificou para criar a energia pura necessária para forjar o espírito da armadura do Senhor Ancião. Assim que tudo se acalmou, ele encontrou outro lugar de graça e chamou Melina. Bem, e agora? Melina lançou um olhar para a armadura do Lorde Ancião e para Edward. Este maculado era misterioso e parecia repleto de segredos. Contudo, isso talvez fosse uma coisa boa. Inúmeros maculados tentaram se tornar o Lorde Ancião sem sucesso. Talvez este fosse o escolhido. De qualquer forma, suas memórias estavam perdidas, e somente com a ajuda de um maculado ela poderia encontrar o propósito que lhe faltava. O que você gostaria de melhorar? Capítulo 703 – A Feiticeira Selene. Vamos começar com vigor, disse Edward. Melina ergueu a mão para liberar uma luz dourada sobre a armadura do Senhor Élfico, que tremeu levemente, mas nada parecia ter mudado. Parecia impossível aprimorar a armadura, já que era uma forma de vida inorgânica. Contudo, este mundo era uma anomalia, e havia uma raça de jarros sencientes que receberam a bênção da árvore de Ed. O único requisito para receber a bênção era ter uma alma. Morgana, que estava gravando todo o processo, comentou, fascinante. As runas se transformaram nesse poder único da alma, que então se combina com o metal da armadura para se transformar nessa energia metálica desconhecida. Sim, a energia do metal parece ter aumentado a robustez e a resistência energética da armadura, Edward assentiu. Essa energia metálica me lembrou um certo aspecto da energia vital dos robôs. Provavelmente tem uma essência semelhante, Edward concordou com a cabeça. Próximo passo. Desta vez, alimentou apenas a alma, concentrando-se na ligação entre a alma e a mente. A magia deste mundo se baseia na concentração, então faz sentido que haja uma maneira de aumentar a força da mente, consequentemente, a concentração. É o mesmo poder da alma, vamos chamá-lo de poder do potencial, agora transformado em energia metálica adequada para melhorar a resistência e atração da armadura. Ele até mesmo otimiza alguns dos designs internos da armadura.
De acordo com meus cálculos, sua capacidade máxima de carga aumentou em 0,76% e sua velocidade de movimento em 2,4%. Inteligência, disse Edward, e Melina o acompanhou. Os dois então observaram como o poder do potencial criado pelas runas e pela alma se transformava em energia capaz de aprimorar o talento de uma pessoa para sentir energia. Esse poder das runas é verdadeiramente versátil, disse Edward com os olhos brilhando. Fé. Sinto muito, mas você ficou sem runas, disse Melina. Sem problema. Ele enviou mais robôs da perdição para coletar runas para ele, e ela continuou. A fé aumentava sua capacidade de se conectar a qualquer fonte de poder que ele estivesse usando. Por exemplo, se Edward quisesse usar encantamentos da Ordem Dourada, o atributo fé aumentaria sua conexão com a árvore de Ed. Se ele quisesse usar encantamentos de dragão, aumentaria sua afinidade com seu poder de dragão, que é obtido consumindo a carne de dragões. Por fim, chegou ao atributo que mais lhe interessava, arcano. Embora seu efeito principal esteja relacionado a armas, um de seus poderes é aumentar a resistência a dano sagrado, que é o poder principal da Erdrei, da Praga da Morte, um poder criado a partir de remanescentes da Runa da Morte Destinada, e da Podridão Escarlate, um dos poderes de um deus exterior. Uma das maiores preocupações de Edward era o poder do deus exterior, então seu foco estava nesse atributo. Bem, algo mudou, mas não tem um ponto de referência. Talvez precisemos realizar alguns experimentos, disse Morgana. Certo. Edward se concentrou em aumentar seu arcano até que Melina lhe disse que ele havia atingido um limite, não um limite de aprimoramento, mas o limite de controle. Aquilo não era um videogame em que ele podia alcançar o nível máximo e matar facilmente todos os seus inimigos. No mundo real, ele precisava controlar seu poder. O próximo destino de Edward era uma área chamada Kaelid. Uma batalha lendária ocorreu entre Malenia e Radan. Todos os filhos da rainha Marika nasceram com uma maldição, incluindo Malenia e sua irmã gêmea, Miquela. Malenia nasceu como o receptáculo escolhido da podridão exterior de Deus. Durante sua luta com Radan, enquanto perdia, ela floresceu e liberou toda a podridão escarlate de seu corpo, destruindo e contaminando Kaelid instantaneamente. Até hoje, aquela região é atormentada por sua podridão escarlate. Os resultados foram imediatos. Um Duombot normal seria infestado em apenas 1,3 segundos, mas a armadura do Lorde Élfico podia sobreviver por até 10 segundos. Essa coisa é realmente aterrorizante, suspirou Morgana. O Duombot funcionava com um programa, o que significa que não tinha alma. No entanto, a podridão escarlate não se importava com isso, nem com o fato de ser de metal, e simplesmente o corrompeu. Ainda precisamos de mais dados. Se Edward quisesse usar esse poder para si mesmo, precisaria de um melhor entendimento. Então, ele testou a armadura contra todos os tipos de poderes disponíveis neste mundo. Ele também colocou sua alma em um clone. Como previsto, a alma transferiu a habilidade para o corpo. Edward era uma forma de vida orgânica, então essa forma era mais útil para sua pesquisa. O resultado final não o surpreendeu muito. O poder capaz de resistir até mesmo aos deuses exteriores originava-se das leis da vida, o que fazia sentido logicamente. O atributo arcano provém do poder da árvore da vida, que por sua vez é alimentada pelo Anel de Elden, um objeto capaz de controlar os aspectos metafísicos das terras intermediárias, ou seja, as leis. Isso é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, disse Morgana. Verdade, Edward assentiu. A boa notícia é que ele finalmente poderá aprender as leis da vida depois de tantos anos. A má notícia é que, se a vontade maior criou este universo, então as leis da vida podem ter sua influência ou conexão oculta. Portanto, se Edward as usar em si mesmo, poderá haver problemas para este corpo clonado. No entanto, existe a possibilidade de não haver mais notícias, acrescentou Edward. Não faz sentido que uma entidade tão poderosa como a Grande Vontade seja incapaz de interferir na realidade que criou. Em primeiro lugar, por que ele estava preso no vazio sem luz e precisava de um intermediário para influenciar as terras intermediárias? Poderia-se argumentar que ele é poderoso demais e que sua presença direta aniquilaria imediatamente esta realidade. No entanto,
Edward tem outra suspeita. Quando a vontade maior separou a grande vontade única e criou este universo, uma vontade também nasceu. Em algum momento, a vontade do universo entrou em confronto com a vontade maior, e os deuses exteriores estiveram envolvidos de alguma forma. O resultado foi seu aprisionamento no vazio sem luz, limitando sua influência sobre a realidade. Sua teoria tem alguns méritos, murmurou Morgana. A maior parte do poder deste mundo está associada a Erdrei, grande vontade ou aos deuses exteriores, mas existem alguns poderes de origem, principalmente ligados às estrelas, que parecem completamente neutros e sem relação com eles. As informações do Salão Sansara não revelam seu dono criador, o que significa que podem ser da vontade do universo. Precisaremos investigar, mas antes disso, vamos aprender sobre a feitiçaria deste mundo, disse Edward. Seu próximo destino era uma ruína na região centro-leste de Lingrave para encontrar a feiticeira Selene. Ela é o caminho mais rápido e fácil para ele aprender sobre a magia daquele mundo, chamada Feitiçaria da Pedra Cintilante. Um pouco feliz demais, não acha? Provocou Morgana. Estou prestes a conhecer uma beldade, então você pode me culpar. Você se comportou tão bem nos últimos anos que quase me esqueci de que tipo de pessoa você é, zombou Morgana. Como dizem, um leopardo não pode remover suas pintas. Você age como se eu fosse seduzi-la. Sim, ela é uma mulher bonita, mas aprender com ela é realmente a maneira mais rápida. Sem mencionar que ela seria perfeita para o Império. Selene era talentosa, curiosa e voltada para a pesquisa. Claro, uma personalidade assim resultou em um destino terrível, mas Edward estava ali, então ela deveria ser capaz de salvá-la. A questão é que ela seria uma ótima arcanista. Como você quiser. Capítulo 704 A Corrente Primordial. Manchada, é? Que surpresa que tem aparecido aqui. Sou Selene, uma feiticeira, para ser bem direta. Por que está aqui? Perguntou uma mulher com uma máscara estranha. Para aprender a magia das pedras brilhantes, respondeu Edward diretamente, o que imediatamente provocou um olhar estranho em Selene. Você não sabe que sou considerada uma bruxa apóstata vil entre meus pares? Eu não sabia disso, mas não me importo. Tem certeza disso? Perguntou Selene. Se você se tornar meu aprendiz, não vou te mimar. Aliás, sou um professor bem rigoroso. E eu aprendo rápido. Muito bem. De agora em diante, você é meu discípulo. Nunca ensinei um maculado antes, mas isso promete ser interessante. Selene imediatamente começou a ensinar Edward, começando por apresentar a pedra brilhante, um cristal luminoso com o poder das estrelas. Os feiticeiros deste mundo treinavam suas mentes para utilizar a energia estelar da pedra brilhante para lançar feitiços. Depois de perceber que Edward aprendia rápido, Selene finalmente mostrou seu belo rosto e começou a doutriná-la em suas ideologias. Por que ela era considerada herege entre seus pares? Bem, suas histórias começaram na maior academia das Terras Intermediárias, a Academia de Raya Lucaria. As estrelas neste mundo são únicas, não apenas por envolverem o destino, mas também por estarem vivas. Anos atrás, 2 profetas observaram um fenômeno conhecido como corrente primordial enquanto estudavam as estrelas. A corrente primordial é a fonte do poder da feitiçaria neste mundo. Em escala macroscópica, é o local onde as estrelas nascem neste universo. Contudo, ao contrário de outros mundos onde as estrelas são corpos massivos, neste universo elas estão vivas. Após os 2 profetas perscrutarem a corrente primordial, um asteroide pousou neste planeta, trazendo consigo pedra brilhante, e assim, nasceu este novo tipo de feitiçaria. Contudo, o estudo da corrente primordial tinha seu lado negativo. Os feiticeiros transformavam seus pares em sementes de estrelas chamadas massa gravada, que basicamente serviam para aumentar o poder da feitiçaria e mitigar a influência negativa da corrente primordial. Tal ato bárbaro de transformar seu próprio povo em recursos conferiu aos feiticeiros de Greenstone uma reputação terrível, que só foi ligeiramente atenuada quando Renala, rainha da lua, assumiu o controle da academia. A rainha proibiu os fundadores de estudarem a corrente primordial. E Selene, como a aluna mais talentosa, não aceitou tal regra e continuou estudando a corrente,
transformando seus colegas em massa sepulcral. De fato, Edward sabia que, na linha do tempo original, Selene acabou se tornando uma massa sepulcral devido à sua obsessão e ao estudo imprudente da corrente primordial. Por que você insiste tanto em estudar a corrente primordial? Perguntou Edward. Por que não dar uma olhada na lua? A rainha Renala teve acesso à lua cheia e viu como foi fácil conquistar a academia. Um olhar de desdém brilhou nos olhos de Selene. Ela só teve sorte. A corrente primordial guarda os segredos mais profundos das estrelas, e um dia eu provarei isso. Ela não teve sorte. Na cosmologia do universo, a lua cheia é o centro da corrente primordial, assim como a árvore de Eda é o centro da ordem dourada. Onde está a prova para uma afirmação tão absurda? Meu discípulo, o fato de você ser talentoso não lhe dá o direito de fazer qualquer afirmação sem fundamento. Parece que você ainda não está aberto a essa ideia, então deixe-me perguntar outra coisa, disse Edward. Por que você nunca pensou em estudar as terras intermediárias? Não é uma estrela. Entendo ignorar o Sol, já que seu poder parecia ter se extinguido por algum motivo, mas o planeta ou estrela em que vivemos é uma fonte viável de energia. Essa é uma ideia interessante, mas você terá que explorá-la por conta própria. Meu destino está ligado à corrente primordial. Acho que terei que encontrar outra maneira de salvá-la, pensou Edward antes de continuar sua pesquisa. Alguns dias depois, ele finalmente criou seu primeiro feitiço da Mãe Terra. Selene observou, chocada, enquanto ele criava paredes de terra, espinhos de terra, transformava a terra em lama e assim por diante. O estranho era que ele não usava nenhum meio, como pedra brilhante, o que indicava sua alta inteligência. Agora, para o teste final, murmurou Edward. Ele ergueu a mão para liberar uma estranha flutuação. Feitiçaria da gravidade? Perguntou Selene. A gravidade era algo que as pessoas só podiam aprender com o Senhor de Alabastro e exigia o poder dos cometas. Qualquer grande massa de corpo tem sua própria gravidade. A única razão pela qual os cometas são a principal fonte é porque eles não têm vida ou outras energias, tornando a gravidade facilmente acessível, explicou Edward. Então, você está dizendo que, teoricamente falando, eu deveria ser capaz de usar pedra cintilante para lançar feitiço de gravidade? Sim, teoricamente é possível, Edward assentiu com a cabeça. Interessante, concordou Selene com a cabeça. Isso era algo que valia a pena explorar. Chegou a hora de eu partir, disse Edward. Agora que ele tinha sua própria fonte de poder, ele poderia começar seu plano para a missão perfeita. Sim, você é uma pessoa manchada, um fardo com um dever pesado, Selene assentiu. Há algo que eu possa fazer por você? Sim, Selene assentiu. Ela explicou que aquilo era apenas uma projeção e que seu corpo verdadeiro estava preso em algumas ruínas. Deu a Edward uma descrição detalhada de como salvá-la, o que envolvia encontrar algumas outras pessoas, aprender feitiços com elas e adquirir alguns itens. Sem problema, Edward assentiu. Ele sabia que aquilo não era o fim. Precisava matar Radan para libertar Selene de seu destino e também ajudá-la a retomar a Academia Raya Lucaria. Depois disso, ela sucumbiria à sua ambição e se transformaria em uma massa grave. Ainda tenho algum tempo antes de poder salvá-la, pensou Edward. Ele se despediu antes de começar sua busca pelas grandes runas. O primeiro alvo é Margit, o presságio sombrio no castelo de Stormveil. No caminho, Edward aproveitou para estudar 3 coisas interessantes. A primeira delas são as cinzas da guerra. As almas têm algumas maneiras de existir após a morte, e uma delas é chamada de cinzas da guerra. Quando um guerreiro morre, sua alma tem a possibilidade de deixar uma impressão ou remanescente de suas memórias, juntamente com todas as suas habilidades, conhecido como cinzas da guerra. Ao imbuí-las em armas, os guerreiros vivos podem usar as habilidades do guerreiro morto. A segunda coisa que Edward estudou foram os talismãs. Depois que uma pessoa usa um objeto ou ornamento por tempo suficiente, o objeto pode ser contaminado por seu espírito e adquirir algum poder. Ele encontrou alguns talismãs em seu caminho e os estudou. A última coisa se chama Espírito das Cinzas.
Eram semelhantes às cinzas da guerra, mas em vez de deixarem suas habilidades, guerreiros ou almas se transformavam em espíritos que podiam ser invocados e controlados. A caminho do castelo de Stormheim, Edward parou em uma igreja por causa de um mercador e conheceu Rani, que lhe deu um sino de invocação de espíritos para usar essas coisas. Edward não se surpreendeu com a presença dela, já que Melina lhe dera acesso ao cavalo viajante e seu companheiro, chamado Torrent. O antigo dono do cavalo incumbiu Rani de entregar o sino ao próximo dono, juntamente com o espírito lobo de Ash. Os 3 itens proporcionaram a Edward uma compreensão mais profunda da alma, da morte, mais importante, da vida. Ele sabia que este mundo era sua oportunidade de finalmente dominar a lei da vida, e não poderia estar mais entusiasmado. Capítulo 705 – Grande Runa. Enquanto Edward voava em direção ao castelo de Stormheim, uma espada dourada voou em sua direção, forçando-o a pousar. Um homem horrendo com chifres crescendo em seu rosto encarou calmamente do alto do castelo. Ele conhecia aquele homem, Margit, o presságio sombrio. Sabia também que aquilo era apenas uma projeção de Morgoth, o rei dos presságios, um semideus e filho da rainha Marika e do primeiro senhor élfico, Godfrey. 4 maculados, em busca do Anel de Elden. Encorajados pela chama da ambição. Margit saltou de mais de 50 metros de altura e aterrissou diante de Edward. Alguém deve extinguir tua chama, e que seja Margit, a perdida. Edward sabia que aquele homem não tinha valor algum até que derrotasse seu corpo físico. Portanto, não perdeu tempo. Margit saltou, condensou um enorme martelo de luz e o golpeou contra Edward, que ativou seu escudo para bloquear o ataque. Quando Edward estava prestes a contra-atacar, percebeu uma rachadura em seu campo de força. O que está acontecendo? O inimigo possui penetração de defesa e anulação de energia concedidas por uma prata de poder com semelhança à energia divina, analisou Morgana. Parece que não será tão fácil quanto eu pensava eliminar todos esses semideuses, pensou Edward. Quando Margit pousou, ele balançou sua estranha cauda. Edward não saltou nem se esquivou. Em vez disso, condensou uma fina parede de terra para bloqueá-la, o que pegou a semideusa de surpresa, já que ela nunca tinha visto aquela magia estranha. Edward aproveitou-se da distração. Com alquimia, 2 lâminas se formaram a partir de sua armadura, e ele desferiu uma saraivada de golpes de espada que deveriam ter ferido gravemente ou matado o oponente. No entanto, em Morgit, os golpes foram apenas arranhões. Uma resistência tão alta. Acho que você deveria usar a arma deste mundo ou se concentrar apenas em causar dano mágico, sugeriu Morgana. Entendi. Margit condensou uma adaga de luz que ele arremessou. Edward usou magia da terra para impulsionar seu corpo para cima. Enquanto estava no ar, ele invocou 2 espadas que havia adquirido caçando o mercador na igreja. Em seguida, condensou uma parede de terra flutuante no ar como apoio para os pés, lançando-se para baixo. Margit tinha reflexos rápidos e estava preparada para voar para trás e se esquivar. Contudo, um brilho púrpura manifestou-se acima de sua cabeça, liberando uma gravidade aterradora que o manteve imóvel. Edward, com a resistência de sua armadura e o auxílio da gravidade do planeta, avançou em sua direção com grande velocidade. Com alguns golpes, decepou a cabeça e o corpo de Margit. A projeção se desintegrou em partículas de luz, mas não antes que o corpo principal deixasse um aviso desagradável de que, se um dia se encontrassem, ele acabaria com as ambições de Edward, ou melhor, dos maculados. Você conseguiu os dados? Sim, estou construindo um modelo para os semideuses deste mundo. Ótimo! Então, vamos pegar nosso primeiro fragmento do Anel de Elden. Edward percorreu o castelo de Stormheim como um Cedrunner, tentando melhorar seus recordes no jogo. Ele não se destacou ao usar a armadura de Elden e alguns robôs da perdição para chegar até o dono, Godric, o enxertado. O homem é descendente direto da linhagem dourada, uma linhagem sanguínea derivada da rainha Marika e seu primeiro consorte, Godfrey. No entanto, a linhagem de Godric é tão tênue que ele mal chega a ser um semideus. Ele é desprezado por outros semideuses e até mesmo por seu próprio servo. A única coisa que lhe resta a seu favor é ter herdado uma das grandes runas, que são fragmentos do Anel de Elden. Além disso,
ele herdou a runa do centro do anel, conhecida como a runa da âncora. Assim que a batalha começou, Edward empalou aquele desgraçado com dezenas de espinhos da terra, ferindo-o gravemente. No entanto, Godric era conhecido como enxertado porque praticava uma forma tabu de magia que envolvia costurar partes do corpo de outras pessoas. Tal ato lhe concedia uma vitalidade tão alta que quase condizia com seu status de semideus. Em um ato de desespero, Godric cortou o próprio braço e enxertou a cabeça de um dragão em seu corpo. Então, começou a cuspir fogo na esperança de reduzir Edward a cinzas. Edward o rodeava, esquivando-se dos ataques do semideus. Mas o que o semideus não percebeu foram os feitiços de retardo que Edward havia deixado em cada canto ao seu redor. Assim que terminou, Edward o conduziu lentamente para o centro antes de saltar no ar e ativar os feitiços. 4 paredes imponentes surgiram ao redor de Godric, fechando-se rapidamente tentando esmagá-lo como se fosse um inseto. Sua chama de dragão era inútil, então Godric fez a única coisa lógica que lhe restava naquela situação, saltar no ar. Infelizmente, o que o aguardava era a morte. Usando o mesmo golpe final que desferira em Margit, Edward decepou a cabeça e o corpo de Godric com grande velocidade e ímpeto. Um a menos, disse Edward enquanto lentamente retirava a grande runa do cadáver. O que você descobriu? Nada realmente valioso, exceto pelo intenso desejo de força de Godric. Isso explicaria por que seus efeitos aumentam os atributos, comentou Edward. Vamos purificá-la e ativá-la na Torre Divina. Ela deve revelar muito mais informações. A torre ficava perto do castelo, e no topo estava o cadáver de um dois-dedos, sozinho com uma runa brilhante. Depois de colocá-la sobre ele, a grande runa mudou de sua cor cinza para um tom mais amarelo ou dourado. Embora tênue, contém um traço do poder da lei, analisou Morgana. Contudo, não seremos capazes de compreender seu poder até recriarmos o anel antigo por completo. Espere, sinto algo familiar. Acho que este anel antigo pode ser a versão deste mundo da runa primordial. Tem certeza? É muito pequeno, mas possui a assinatura energética das runas primordiais, Morgana assentiu. Depois de estudar essas coisas em alguns universos, ele sabe como reconhecê-las. Você consegue dizer qual é a sua característica única? Nem todas as runas primordiais são iguais. Por exemplo, as de Harry Potter são focadas na conversão de energia extremamente eficiente. Já a do universo Fate é sobre universalidade, pois pode ser utilizada diretamente por todos os tipos de energia, como mana, energia divina, aura e chakra. Minha teoria atual é a manipulação da lei. Se isso for verdade, este objeto é mais valioso do que eu esperava, comentou Edward. Ele já vinha desenvolvendo o conceito de feitiços da lei ou feitiços lendários, que são feitiços especificamente projetados para utilizar o poder da lei. Esses feitiços deveriam ser muito mais potentes do que os normais, e mais importante, reduzir o ônus da utilização do poder da lei. No entanto, as runas arcanas atuais de Edward não são suficientes para atingir o nível desejado. Ele já tinha uma ideia após estudar runas primordiais e magia divina em Fate, mas o Anel Elden poderia ser mais uma peça para completar o quebra-cabeça. Edward guardou a grande runa antes de voar em direção à Academia Raia Lucaria. A próxima grande runa estava em posse da Rainha Renala, e esta era também uma oportunidade para um segundo contato com Ranin. Ela será crucial para o seu plano, e ele precisa começar a se preparar. Feito isso, ele finalmente seguirá para o Forte da Mesa Redonda. Com 2 grandes runas, ele poderá se encontrar com a Donzela dos Dedos e conhecer os 2 dedos, o que será um dos maiores problemas para o seu plano. Capítulo 706 Os 2 Dedos. A Academia Raia Lucaria estava bloqueada por uma poderosa barreira mágica, que Edward dedicou tempo a estudar. Feito isso, ele partiu em busca de um dragão que possuía a chave de entrada. Após derrotar a criatura, ele também coletou uma escama, pois teve a ideia de criar uma armadura de dragão. Então, finalmente, ele conseguiu entrar na academia. O lugar inteiro era uma zona de guerra. Anos atrás, a Rainha Renala assumiu o poder e colocou sua família Caria como governante da academia. Infelizmente, uma tragédia amorosa tornou todos os seus esforços inúteis.
Após ser escolhida pela vontade maior e se tornar uma deusa, a rainha Marika não começou a governar o mundo imediatamente. Não, ela precisava conquistá-lo, e foi por isso que se casou com o extremamente poderoso Godfrey. Entre os que resistiram ao seu reinado e lutaram incessantemente contra sua conquista, a família Caria e a Academia estavam entre as mais fortes. Durante essa guerra, um campeão da Ordem Dourada chamado Radagon liderou a batalha contra Renala e a Academia, mas não obteve sucesso. Por fim, a guerra terminou quando Radagon foi a uma igreja sagrada, purificou-se com orvalho celestial e proclamou seu amor por Renala. Essa tática funcionou, pois Renala casou-se com Radagon e a paz foi estabelecida. Contudo, após Marika depor seu primeiro marido, Radagon repentinamente abandonou sua esposa para se tornar o segundo marido de Marika e o segundo anel de Elden. O interessante é que Radagon é Marika. Embora de gêneros opostos, são a mesma pessoa. Os deuses deste mundo têm o poder de separar certos aspectos de si mesmos. O semideus Miquel um dia separará seu amor, que se tornará um ser conhecido como Santa Trina. A rainha Marika parece ter rompido com sua lealdade à Ordem Dourada e se tornado Radagon. Edward não sabia por que Marika se casou consigo mesma. Poderia ser um ato de loucura, já que nunca se sabe neste mundo. Mas, sua suposição era de que provavelmente se tratava de uma ordem direta dos dois dedos, que expressavam o desejo da grande vontade. Segundo sua dedução, a rainha Marika há muito tempo estava insatisfeita com a grande vontade e a Ordem Dourada. Quando baniu Godfrey, seu descendente, e todos os seus parentes ou leais a ele, não foi apenas para eliminar alguém que pudesse desafiar seu poder. Não, foi porque ela queria que os maculados se fortalecessem sem a bênção dos Erdei, assim, removessem a influência da grande vontade. O fato de ela ter rompido com sua lealdade é mais uma prova. Edward acredita que a grande vontade começou a suspeitar da campeã que ele escolheu, então a forçou a se casar com Radagon, que é extremamente leal à Ordem Dourada, como forma de controlá-la. Enquanto pensava em tudo isso, Edward se dirigiu ao local onde a rainha estava. A Academia era palco de uma guerra civil entre a família Caria, que estava perdendo sem o poder avassalador de sua rainha, e os outros feiticeiros, que ressentiam-se dos Carios por seus poderes e pela proibição do estudo da corrente primordial. Infelizmente, ambos os lados detestavam intrusos, então atacaram Edward à vista, forçando-o a abrir caminho até seu destino. A rainha estava em prisão domiciliar na biblioteca. Ela estava cercada por um bando de crianças assustadoras que atiravam livros e chamas em Edward, enquanto Renala permanecia sentada no chão segurando um ovo de âmbar, o último presente que Radagon lhe dera antes de partir. Edward transformou o chão em areia para enterrar essas crianças criadas artificialmente pelo poder do renascimento na grande runa de Renala. Em seguida, ele quebrou o escudo ao redor de Renala e se preparou para o golpe final. Contudo, uma projeção deixada por sua filha, Hani, a bruxa, apareceu e protegeu a rainha. Hani se transformou em sua mãe e teceu uma poderosa ilusão que as transportou para outro mundo. Edward não hesitou em trapacear, atacando-a com sua armadura élfica. Mas, para ser justo, Hani também trapaceou, pois invocou fantasmas espirituais de um dragão durante a luta. No fim, Edward saiu vitorioso. No entanto, ele não matou Renala, mas tomou a grande runa que estava dentro do ovo de âmbar. O próximo destino de Edward era a fortaleza da Mesa Redonda. No entanto, antes disso, ele decidiu resolver as questões relativas a Selene. Ele atendeu ao pedido dela de caçar alguns dos feiticeiros de pedra brilhante mais poderosos e também encontrou os fundadores dessa feitiçaria antes de finalmente resgatá-la. Ele também a ajudou a lidar com seu inimigo, o caçador de bruxas Gerren. Contudo, ele não a levou para a academia, em vez disso, trancou-a em uma masmorra que havia criado. Discípulo, o que significa isto? Perguntou Selene. Não posso deixar você se matar, mas também estou muito ocupado para ajudar, disse Edward. Você. Escute primeiro, continuou Edward. As estrelas na corrente primordial são formas de vida inorgânicas compostas de cristais, e qualquer um que estude ou use seu poder será lentamente influenciado e transformado em uma forma de vida cristalina. Eu sei que você acha que tem uma solução, mas posso lhe dizer que está errada. Você não sabe disso. Mas eu tenho, disse Edward.
Nesta sala, deixei livros sobre um campo chamado alquimia, vindos de uma terra distante. Também deixei um projeto sobre a possibilidade de criar um cristal orgânico. Se você conseguir, precisará apenas substituir seu coração e uma pequena parte do seu cérebro, e poderá usar a corrente primordial sem se preocupar muito com seu poder. Selen olhou para ele, sem esconder sua decepção. Virei te ver depois que eu encontrar mais algumas grandes runas, disse Edward antes de trancá-la lá dentro. Cruel, não é? Disse Morgana. Talvez, mas ela é um pouco teimosa, então tive que usar essa abordagem, disse Edward. Selen era extremamente talentosa, o que também significava que tinha muita confiança em si mesma. Por isso, ela não estava disposta a ouvir o aviso de Edward. Sem outra opção, ele teve que usar essa tática. Edward encontrou um local de graça e se teletransportou diretamente para a fortaleza da Mesa Redonda. Ele se dirigiu diretamente para a sala central, onde uma criatura horrenda com apenas 2 dedos estava no centro. Você é aquele novo maculado? Você se saiu bem. Eu sou Enya, a leitora encontradora. Interpreto as palavras dos dedos, enviada da vontade maior. Edward olhou para aquela mulher decrépita, cuja aparência e estética gritavam que ela era uma bruxa velha e aterrorizante, e conversou com ela por alguns minutos. Ela o encorajou a caçar pelo menos 4 grandes runas se quisesse reparar o anel antigo e continuar o reinado da Ordem Dourada. Edward assentiu antes de sair. E então? Perguntou Edward em pensamento. Existe uma linha de causalidade que liga o dedo místico à vontade maior, mas parece ter sido severamente enfraquecida, quase à beira de ser rompida. Edward não ficou muito surpreso com a notícia. De acordo com a linha temporal original deste mundo, um maculado lutaria para chegar à capital real de Leidel e alcançar a entrada da árvore Ed. No entanto, eles descobriram que um espinho indestrutível bloqueava a passagem. Os corrompidos queriam queimar a árvore Ed para entrar e controlar o Anel Elden, mas Enya disse que isso era um pecado. Ela recomendou que ouvissem as ordens da vontade maior sobre o assunto, mas disse que levaria 1000 anos para receber uma resposta, então os corrompidos não esperaram e agiram de qualquer maneira, resultando em sua batalha contra Radago e a besta Elden. Edward veio verificar se a influência da vontade maior sobre o mundo realmente aumentava ao observar o estado dos 2 dedos. Agora, ele tinha sua resposta. Provavelmente deveríamos encontrar uma maneira de matar os 2 dedos e cortar completamente a influência da vontade maior, sugeriu Morgana. Esse é o plano, respondeu Edward. Capítulo 707 A Sombra da Divindade. Edward não partiu imediatamente, mas visitou o ferreiro da fortaleza, o mestre ferreiro Elb. Ele estava interessado em como os artífices daquele mundo operavam. Então, conversou com o ferreiro e pagou a taxa e os materiais necessários para aprimorar suas 2 espadas. A princípio, Edward não se importou. O sistema de criação de armas deles envolvia o uso de uma forma altamente diluída de energia divina para fortalecer as armas e imbuí-las com qualidades como quebra de defesas e anulação de energia. Contudo, o que aconteceu em seguida o chocou. Será que isto é? Edward murmurou para Morgana. Isto é tão belo e brilhante, disse o elfo. O mestre ferreiro criou partículas sombrias para a arma, formando um sistema dual de energia positiva e negativa. É semelhante a como, na matemática, existem números positivos e negativos, e eles se combinam perfeitamente. As partículas positivas da arma continham energia divina para fortalecê-la, mas as partículas negativas, ou sombrias, continham algo que Edward vem buscando há anos, energia antidivina. Esta é uma arma projetada para matar deuses, disse Morgana. Parece que Marika realmente planejou a destruição da Ordem Dourada, e talvez até mesmo a sua morte, disse Edward. Marika aprisionou Elg neste lugar para servir aos corrompidos. Na linha do tempo original, ele criou com sucesso uma arma matadora de deuses, e os corrompidos a usaram para matar Radagon e a besta Elden. Investimos tanto esforço e pesquisa na antidivindade. Mas neste mundo aleatório, um homem qualquer criou um método perfeito, suspirou Morgana profundamente. Não foi aleatório. Marika provavelmente o escolheu porque sabia que ele tinha talento para ter sucesso. Não é essa a questão, argumentou Morgana.
Você não se sente um pouco desanimado? Pense em todo o esforço que você fez por causa de Cosmos e do jogo do tempo. Você sabe o quanto seu plano teria sido mais fácil se você tivesse tido acesso a este mundo? Não me sinto nada desanimado. Sempre entendi que um mundo diferente gera problemas e soluções diferentes. Algo pode ser um conceito extremamente desafiador em um universo, mas em outro, é algo comum. É por isso que tenho me concentrado tanto na viagem universal. Até que o Império realmente alcance o ápice do universo, a maioria das respostas para os nossos problemas provavelmente existe em outro mundo. Então, por que gastar tanta riqueza e tempo em pesquisa e inovação? Por que não se concentrar mais em obter as respostas de outros universos? Há muitos motivos. Não quero que os arcanistas se tornem muito dependentes do conhecimento de outros mundos. Também precisamos de uma base só. Lida se quisermos compreender e utilizar a tecnologia e o conhecimento de outros mundos. Mais importante ainda, quero que continuemos a criar nossas próprias versões das coisas, combinando as vantagens de múltiplas civilizações. Bem, esse é o caminho mais direto para se tornar uma civilização universal de excelência, mantendo seu senso de identidade, Morgana assentiu. Exatamente. De acordo com minha dedução, a raça dos magos trilhou o caminho da inovação pura, rejeitando em grande parte o conhecimento e a civilização estrangeiros. Embora isso seja admirável, também consigo imaginar o quão lenta foi sua ascensão e o quão homogênea é sua cultura e civilização. Precisamos trilhar nosso próprio caminho, Edward assentiu. Edward pediu a Elg que lhe ensinasse seu método de fundição. Esse era um pedido incomum, já que a maioria dos corrompidos via Elg como nada mais que um servo. Este recusou, mas Edward disse que estava disposto a se tornar seu discípulo, e Elg teve que considerar a proposta. O mestre ferreiro era um desajustado, uma raça humanoide com características animais como caudas, chifres ou asas. Eles são tratados como seres inferiores no mundo e sofrem forte discriminação. Os corrompidos são considerados criaturas mortas-vivas repugnantes e desprezados, mas isso não chegava nem perto de como os desajustados eram tratados. Sendo assim, Elg ficou surpreso que alguém estivesse disposto a se rebaixar não apenas para aprender, mas também para se tornar seu aprendiz. Então, depois de muita conversa fiada, Elg aceitou um novo discípulo, mas pediu a Edward que mantivesse segredo. Em seguida, ensinou a Edward quase tudo o que sabia, e Morgana registrou tudo. O projeto ou as habilidades necessárias para aprimorar a arma matadora de deuses ainda não foram totalmente criados. Portanto, Elg incumbiu o Edward de encontrar os materiais, e assim que a arma estivesse concluída, ele o ensinaria tudo. Esse era originalmente um dos objetivos de Edward, então ele concordou com o acordo. Após deixar a fortaleza da mesa redonda, o próximo alvo de Dud foi outro portador de uma grande runa, Ricard, senhor da blasfêmia. Ricard é um dos 3 filhos que Radagon teve com Renala. E depois que seu pai se casou novamente com a rainha Marika, ele foi elevado ao status de semideus. Ricard costumava ser um fervoroso seguidor da Ordem Dourada, a ponto de criar um grupo de inquisidores que torturavam qualquer um que praticasse heresia contra a Ordem Dourada. Ele acabaria se tornando um símbolo da justiça. Contudo, após a ruptura, Ricard percebeu que os deuses tratavam os semideuses como marionetes, forçando-os a lutar por migalhas de poder, um ato que ele considerou humilhante. Então, ele se voltou contra a Ordem Dourada. Em algum momento, Ricard descobriu a serpente devoradora de deuses, uma criatura ancestral, que provavelmente era um deus antigo, muito anterior à árvore de Erd, que era adorada pelo povo que vivia no Monte Gemir. Ele vinha estudando a criatura há algum tempo, tentando reviver antigas feitiçarias de tempos remotos. Contudo, após o estilhaçamento, Ricard se ofereceu como alimento para a criatura e acabou se fundindo a ela, tornando-se o Loel da blasfêmia, um herege por direito próprio. Ricard vivia em um lugar chamado Mansão Vulcão. Edward voou até seu destino. Assim que recobrou a consciência, percebeu a estranha atmosfera ao redor do local. O homem de Ricardo havia convertido depois que ele abandonou sua fé na Ordem Dourada e se tornou um herege. Contudo, Ricard também possuía seu próprio poder, um grupo de assassinos chamado Recusantes. Parecia haver uma luta entre as duas facções.
Edward se aliou aos inquisidores porque eles haviam encontrado uma arma chamada Caçador de Serpentes, que facilitaria muito a morte de Ricard. Com essa arma, Edward quase matou a serpente, mas no meio da luta, Ricard finalmente assumiu o controle quando um rosto estranho apareceu na cabeça da serpente. Com a lâmina blasfema, que contém os restos mortais de inúmeros heróis que ele devorou, Ricard ofereceu uma resistência considerável antes de Edward massacrá-lo e tomar suas grandes runas. Agora, vamos ver Rani fazer um acordo, pensou Edward. Ele voou até uma torre divina para purificar a grande runa antes de seguir para a mansão Carian, no norte de Liurna. Foi recebido calorosamente, com alguns dos cavaleiros mais fortes tentando impedi-lo de entrar, mas não eram páreo para ele. Finalmente, chegou ao topo da torre, onde encontrou Rani, a bruxa, a mulher por trás de um dos momentos cruciais da ruptura, a morte de Godwin, o Dourado. Nota da autora, um breve resumo, já que faz tanto tempo. Edward se tornou um prisioneiro do tempo após ressuscitar à força membros do Império que morreram devido ao ataque terrorista do Deus da Morte, Gusnad, à Terra. Ele então buscou a raça sábia para aprender como escapar de seu destino, e foi aí que descobriu que deveria participar do Jogo do Tempo, organizado por uma antiga divindade e pelo Guardião do Tempo, Cosmos. Uma das principais razões para sua viagem era encontrar uma aplicação única para o Jogo do Tempo. E, como seria de se esperar de Edward, ele também deseja lidar com Cosmos no processo, o que o levou ao Universo Fate, onde adquiriu conhecimento sobre como criar a Trava Celestial e uma arma antidivindade e um artefato de nível 11. Agora, com conhecimento adquirido no Universo Elden Ring, ele tem mais confiança em seu plano. Capítulo 708 – O Festival de Radha. Nota do autor, este é o último capítulo. A partir de amanhã, começarei a escrever o resumo da história para dar a vocês um final. O novo mestre de Torrent, perguntou Rani. A que devo esta visita? Veio para me servir. No entanto, ela não obteve resposta, pois Edward apenas a encarava. Que grosseria! Desculpe por isso, disse Edward. Eu estava apenas fascinado pela sua existência. A boneca é tão primorosamente feita e, mais importante, sua alma combina perfeitamente com ela, sem nenhum sinal de rejeição. A história de Rani é bastante interessante. Depois que seu pai se casou novamente, ela se tornou uma semideusa. A rainha Marika também lhe concedeu o status de Empírea, alguém com a capacidade de se tornar um deus. Neste mundo, semideuses não podem se tornar deuses, apenas Empíreas. No entanto, Rani odiava seu status de Empírea, ela também não gostava muito da Ordem Dourada dos Dois Dedos. Então, ela planejou sua fuga. Rani contratou um grupo misterioso conhecido como Assassinos da Faca Negra para roubar um fragmento da Runa da Morte Destinada, que Marika havia selado em seu companheiro, Maliket. Em seguida, os assassinos invadiram Lendal e mataram Godwin, o Dourado. Contudo, sua morte não foi simples. No exato momento de sua partida, Rani realizou um ritual e também se matou. A cerimônia permitiu que a Runa da Morte Destinada matasse a alma de Godwin, mas preservasse seu corpo. Enquanto isso, Rani destruiu seu próprio corpo e preservou sua alma. A destruição de seu corpo removeu o status empírio de Rani e eliminou um dos meios que os dois dedos tinham para controlá-la. Então, ela colocou sua alma em uma boneca para continuar sua existência. Embora eu agradeça o elogio, ainda é indelicado ficar bisbilhotando o estado de espírito de alguém, disse Rani. Você tem razão, e peço desculpas. Bem, já que você não está aqui para servir, qual é o seu propósito? Vim para fazer um acordo, disse Edward. Oh! Quero que você me ensine a usar o poder da lua cheia e da lua negra, e me dê seu fragmento da Runa da Morte Destinada. A lua cheia é um poder acessível apenas à família Caria, e somente eu tenho acesso à lua negra, disse Rani. Você ousa pedir tais coisas. Gostaria de saber o que pretende oferecer em troca. Em troca, derrotarei Radhan para libertar seu destino. Também trarei a lâmina matadora de dedos e a emprestarei a você. Como você sabe tanto sobre o meu plano? Perguntou Rani, levantando-se de sua cadeira alta e convocando seus funcionários. Alguém me traiu?
Ou os dois dedos descobriram algo e enviaram você para me tentar? Você não foi exatamente sutil em suas ações, não é? Edward retrucou. Depois de encontrar algumas pistas e perceber sua influência na queda de Godwin, não foi difícil deduzir o quadro completo. No entanto, suas palavras não apaziguaram Rani, mas, ao contrário, a deixaram ainda mais na defensiva. Estamos do mesmo lado. Bem, pelo menos temos um inimigo em comum, os dois dedos. Prove isso. Como? Tragam-me a cabeça de dois leitores de dedos, disse Rani. Você sabe que essas coisas são imortais. Não importa. Eu só quero uma prova da sua convicção. Tudo bem, disse Edward. Matar qualquer um dos leitores de dedos complicará as coisas com Enya, mas ele terá que se adaptar. A lua cheia e a lua nova serão fundamentais para ajudar Edward a limitar a interferência dos deuses exteriores neste mundo e completar a missão perfeita com a maior pontuação possível. Ele voou da torre chamada Ascensão de Rani e caçou dois leitores de dedos espalhados pelas terras intermediárias, retornando algumas horas depois para continuar o acordo. Você pode confiar em mim agora? Perguntou Edward enquanto jogava duas cabeças no chão. Muito bem, Rani assentiu com a cabeça enquanto finalmente guardava sua arma. Ótimo. Temos um acordo. Ela refletiu sobre isso. Radan era verdadeiramente um monstro, o ápice da força entre os semideuses. Rani, mesmo com seus subordinados, não tinha certeza de que conseguiria derrotá-lo. E mesmo que conseguisse, quantos de seu povo sobreviveriam? Havia também a lâmina matadora de dedos. Ela sabia mais ou menos onde estava, mas não tinha certeza de que conseguiria recuperá-la, sem mencionar as consequências caso os dois dedos descobrissem seu objetivo. Todos os impérios, incluindo Marika, receberam uma sombra. Embora sua posição oficial seja a de um companheiro, também serve como meio para os dois dedos e a vontade maior os monitorarem. Rani tem uma sombra chamada Blythe, e embora goste dele, ele também representa um risco. Por ter poupado minha mãe, aceito sua oferta, disse Rani. A família Cariana foi praticamente dizimada, então não havia motivo para preservar a magia da lua cheia. Quanto à lua negra, apenas aqueles escolhidos por ela podem usar seu poder, então não importava se ela o ensinasse. Ótimo, Edward assentiu. Não havia contrato nem nada do tipo. Se Rani descumprir sua promessa, as coisas ficarão desagradáveis. Edward então voou para o castelo Redman em Kaelid. Este era o lugar onde Malenia lançou uma bomba nuclear da podridão escarlate e destruiu toda a região. De tempos em tempos, acontece um evento chamado Festival Radan, no qual guerreiros de todas as terras intermediárias vêm desafiar o Radan infectado para ver se conseguem lhe dar uma morte honrosa. Edward teve sorte, pois o próximo festival seria dali a apenas 2 dias. Ele não se importou com a ajuda extra daquelas pessoas, especialmente porque precisava analisar o estado de Radan e encontrar uma maneira de tomar sua alma. Quando chegou a hora, Edward e os outros guerreiros, incluindo Blythe, que provavelmente estava lá para vigiá-lo, foram teleportados para o campo de batalha. Ao longe, um homem com mais de 7,5 metros de altura estava sentado em um pequeno cavalo, devorando lentamente um cadáver. Radan é um semideus interessante por muitos motivos, um dos quais é sua história com seu cavalo, Leonard. Quando jovem, Radan teve um enorme esporão de crescimento que o impedia de montar seu ferozmente leal cavalo. Então, ele aprendeu magia gravitacional para poder continuar a fazê-lo, e mesmo depois de sua mente e alma terem sido corrompidas pela podridão escarlate, ele ainda usou essa magia gravitacional para cavalgar em Leonard. Este homem poderia ser o general mais feroz do Império, comentou Morgana. Na verdade, muitos dos semideuses neste mundo são talentos que valem a pena recrutar. Malenia teve seu braço e membros destruídos pela podridão escarlate, mas superou sua deficiência e se tornou uma das semideusas mais poderosas das terras intermediárias. Seu irmão gêmeo, Miquela, era um sábio que criou o ouro puro para resistir ao poder da podridão escarlate, que provém de um deus exterior. E isso sem mencionar a rainha Marika e Rani, que são mestres da manipulação, ou melhor, grandes estrategistas. Agora temos as coordenadas deste mundo, então ainda podemos voltar para recrutá-los, disse Edward. Embora não sejam as pessoas desta linha temporal,
isso não é necessariamente ruim. Nesta linha temporal, Edward não tem escolha a não ser caçar e matar esses semideuses por suas grandes runas, mas no futuro, isso não será necessário. Vou adicionar ao calendário, disse Morgana. Durante a breve conversa, Radan finalmente percebeu os intrusos. Seu instinto guerreiro se despertou e ele atacou imediatamente. Usou seu arco e disparou uma saraivada de flechas. Edward precisou se concentrar imediatamente, pois as coisas eram muito rápidas. Capítulo 709 Resumo do arco de Elden Ring. Após derrotar Radan e tomar suas grandes runas, Edward também tomaria sua alma. De acordo com a linha do tempo original, a alma de Radan retornaria à árvore Erde assim que seu corpo morresse, a qual Miquella invocaria. Ela então colocaria a alma no corpo de Mog e reviveria Radan como seu consorte após ele ascender à divindade. Mas Edward tomaria a alma, não apenas para deter Miquella, mas também para recuperar uma memória específica dele. Radan realizou uma cerimônia na qual usou sua magia gravitacional para deter as estrelas. Suas ações reduziram drasticamente a capacidade dos deuses exteriores de interferir nas terras intermediárias, e Edward precisava dessa cerimônia para seu plano. Feito isso, o próximo objetivo de Edward era obter a lâmina matadora de dedos em Nokron, a Cidade Eterna. Nokron era uma civilização antiga que eventualmente rejeitou a Grande Vontade e desenvolveu uma arma para destruir os dois dedos, os guardiões da Grande Vontade no planeta. Sua traição foi descoberta, e a Grande Vontade enviou Astel, uma estrela deformada que se transformou em uma criatura, para destruir Nokron e o povo Nox. Honey então lhe pediria ajuda para lidar com Blythe assim que os dois dedos percebessem suas intenções e o controlassem. Em troca, Edward pediria que ela contratasse os assassinos da Faca Negra para se infiltrarem na fortaleza da Mesa Redonda e matarem o principal Dois Dedos e Enya, rompendo assim completamente toda a conexão que a Grande Vontade tinha com este mundo. Com mais liberdade, Edward continuaria seu plano. Primeiro, ele iria para Lendal e mataria Morgoth, o Rei dos Presságios, para tomar sua grande runa. Em seguida, derrotaria Maliketh, a sombra da Rainha Marika, assim como Blythe, e obteria a runa da morte destinada. Essa batalha seria intensa, pois, bastava Maliketh tocar a armadura de Edward uma única vez para morrer. Edward viajaria então para o subterrâneo da capital para encontrar o corpo espiritual de Godwyn e recuperar o poder da morte. Combinando a maldição da morte de Honey com o poder do corpo de Godwyn e a runa da morte destinada, ele finalmente completaria essa runa imperfeita. Em seguida, seu próximo destino seria a Árvore Aligtre para lutar contra Malenia. A batalha entre eles seria significativa por vários motivos. Quase derrotada, Malenia liberaria todo o poder da podridão escarlate, tornando-se um receptáculo para os deuses exteriores. Edward adquiriria muito conhecimento sobre essas criaturas durante a luta. Além disso, Malenia estava em estado de loucura desde seu retorno a Aligtre, e Edward a despertaria temporariamente. Ele queria saber sobre o mestre dela, o espadachim cego, que selou com sucesso a verdadeira podridão, o deus exterior, em um lago. Ele precisava desse método de selamento para os outros deuses exteriores. Por fim, ele também queria entender o ouro puro criado pelo irmão dela. O próximo destino seria Mog e sua dinastia. Edward derrotaria Mog e tomaria sua runa, mas não o mataria imediatamente. Este semideus presságio venerava uma deusa exterior chamada Mãe Sem Forma. Edward o faria estabelecer uma conexão com esta última, e talvez até a convidasse a descer ao mundo usando o corpo de Mog como receptáculo. Então, usando o selo que aprenderá com o espadachim cego, e, claro, o aprimorara, ele selaria Mãe Sem Forma. O próximo alvo de Edward seria Miquella, que possuía a habilidade de encantar a controlar a mente. Miquella controlou Mog para capturá-lo enquanto ele descartava seu corpo para entrar nas Terras das Sombras. Miquella também quebrou suas runas. Edward o seguiria até as Terras das Sombras para encontrar sua runa quebrada e usar sua alma para repará-la. Ele também queria impedir que Miquella usasse a Torre Espiral para ascender à divindade. Com todas essas grandes runas, o Elden Ring estava quase completo. No entanto, Edward não reconstruiria a Ordem Dourada, então precisava fazer mais. Na história do jogo, existem 3 runas de reparo, que os indivíduos criam para consertar o Elden Ring.
Edward aprenderia a criar essas runas de reparo para garantir que pudesse reconstruir sua ordem. O próximo objetivo de Edward seria se tornar um deus para ter controle total sobre o Elden Ring. No entanto, para isso, ele precisaria primeiro se tornar um império. Seu plano era contatar a vontade do planeta, a fonte da magia que ele havia criado, e pedir o título. Então, ele iria para a Torre Espiral e, assim como a Rainha Marika fez, ou como Miquella fez, ele ascenderia à divindade. Edward então rastrearia um dos deuses exteriores, chamado Chama Frenética, e usaria um plano semelhante ao de Mog. No entanto, ele usaria sua armadura de Lorde Élfico como receptáculo para a chama frenética antes de selar os deuses exteriores. O próximo passo do plano era alcançar o núcleo da Erdtree e reparar o Elden Ring. Mas, segundo a lenda, ninguém podia entrar na Erdtree porque uma fenda indestrutível bloqueava o caminho. É aí que Milena, a mulher que matou a donzela Dedo de Edward, entraria em cena. A Rainha Marika a criou para essa situação. Ela se queimaria para queimar as fendas que impediam o acesso a Erdtree. Edward lutaria contra a Rainha Marika, que se transformou em Radagon, antes de também matar a besta Elden. Nesse momento, o ferreiro da fortaleza da Mesa Redonda deveria ter concluído a arma matadora de deuses. Contudo, durante a batalha, a vontade maior intervém e aumenta o poder da besta Elden. Ela também envia outro Astel para eliminar Edward. Mas com seus novos poderes divinos, todos os seus robôs da perdição, a arma matadora de deuses e a lâmina matadora de dedos, ele sairia vitorioso. Com o método que aprenderá anteriormente, Edward reconstruiria o Elden Ring e criaria a Ordem da Mãe Terra. Nessa ordem, a morte existe e é permanente para todos, inclusive para os deuses. Quando alguém morre, sua alma vai para outra dimensão para vivenciar a vida após a morte. Há uma criatura nas terras intermediárias chamada Marinheiros de Tíbia, que se assemelha ao barqueiro do submundo da mitologia, e Edward planejava usá-los como os espíritos que guiariam as pessoas para a vida após a morte. Outra parte de sua ordem seria a disseminação de sua magia básica de alquimia. Ninguém precisaria depender da árvore de Ed ou das estrelas para obter poderes. Para garantir o sucesso, Edward usaria a cerimônia de Hada e o fato de a Lua ser o centro das estrelas para bloquear o acesso completo à corrente primordial. Sua decisão levaria a um desentendimento com sua mestra, Selene. Ainda não decidi se eles se reconciliariam. O ato final de Edward nas terras intermediárias é a limpeza. Bloquear as estrelas limitou o poder que os deuses exteriores podiam usar neste mundo, mas isso não foi suficiente. Ele exilaria ou selaria todos os deuses exteriores e removeria suas influências. As terras intermediárias eram um lugar incomum, onde as pessoas nasciam com chifres, ou onde jarros ganhavam consciência devido a um objeto chamado crisol. O crisol é um objeto que contém a essência de toda a vida, seja ela carnal, inorgânica ou espiritual. É um remanescente de quando a vontade maior dividiu o grande e único. O item melhoraria drasticamente a compreensão de Edward sobre o código da vida e até mesmo lhe permitiria manipular a lei da vida. Uma vez feito isso, ele o levaria consigo ao deixar este mundo. Edward construiria um império para conter o caos nas terras intermediárias. Ele também usaria seu estudo do ouro puro para criar um método para limpar as áreas afetadas pela podridão escarlate quando Malenia bombardeasse Caelid com armas nucleares. Ele reconstruiria a civilização e governaria por mais de uma década, devolvendo a paz ao mundo. Então, ele abdicaria e o povo votaria no próximo governante. Finalmente, ele deixaria o mundo, tendo completado a missão perfeita com mais de 1,5 milhão de pontos. O próximo capítulo resumirá o arco do Salão Sansara. Capítulo 710, resumo do arco do Salão Sansara. Após retornar de sua missão, Edward usaria seus pontos para aprimorar sua armadura. Ele criaria um núcleo de energia de matéria escura, permitindo que sua armadura do destino alcançasse o nível 6. Além disso, ele se despojaria de sua divindade e transformaria todo o seu poder em energia pura para nutrir sua alma, elevando-a também ao nível 6. O arco atual é inspirado no Doutor Destino dos quadrinhos, e há uma cena em que Destino diz, parafraseando: "Eu já fui um deus, e considero isso indigno de mim." Edward faria algo semelhante. Ele teria continuado sua amizade com a Doutora Evie Frey,
que conseguiu comprar a melhor poção de mago desperto após sua segunda missão. Edward então conversaria com ela sobre a escolha da linhagem sanguínea futura e lhe daria sugestões. Ele também descobriria que Buffy, o capitão deles durante a primeira missão, havia falecido. No entanto, todos os outros estavam bem. O plano de assassinato continuaria. Edward mataria o último na base em Marte, o que levaria as pessoas que controlavam a base a intervir. Mas, com seu exército de robôs da perdição, estes tiveram que ceder. Contudo, eles alertaram Edward sobre o fato de terem um financiador, e tratava-se de um dos reencarnados mais poderosos do salão, um matador de deuses de nível 8. Eu criei o personagem a partir do anime Campione. Nesse anime, as pessoas podem se tornar matadores de deuses após matar um deus, e seu trabalho é caçar deuses hereges. Essa notícia forneceu a desculpa perfeita para Edward acelerar seu crescimento. Após a armadura atingir o nível 6, Morgana finalmente conseguiu rastrear a causalidade através do artefato usado para monitorar a Terra. A fonte primária era da 9ª dimensão. A ideia é que vivemos na 4ª dimensão. Na 5ª dimensão, os indivíduos podem viajar para o passado, mas não para o futuro, e não podem alterar nada. Na 6ª dimensão, um indivíduo pode viajar para o passado e para o futuro, mas não pode alterar o resultado. Na 7ª dimensão, eles podem viajar para qualquer lugar no futuro e alterar o passado, mas tal mudança não é uma mudança verdadeira, e sim a criação de uma linha temporal alternativa. Na 8ª dimensão, passado, presente e futuro podem ser manipulados para criar linhas temporais alternativas. Na 9ª dimensão, o tempo é como um livro, e o indivíduo nesse nível pode escrevê-lo como bem entender, incluindo criar uma linha temporal ou alterar permanentemente qualquer linha temporal à vontade. Essa ideia é semelhante ao conceito do Império de que apenas os senhores do tempo podem alterar permanentemente uma linha temporal. Edward já havia estudado o conceito ou a explicação das dimensões. Ele sabia até que na 10ª dimensão existiriam entidades ligadas a um universo. Então, ele teorizou que, devido à sua fragilidade, o artefato estaria usando a 9ª dimensão apenas para vigiar a Terra. E agora que sabia disso, precisava criar um método para se esconder da sua visão. Agora que Edward havia alcançado o nível 6, ele precisava realizar sua missão de promoção a brigadeiro general. Edward teorizou que ela certamente o enviaria para uma missão mortal que o feriria gravemente, atrasando assim seu crescimento. Sua dedução estava correta, pois o daoísta do manto púrpura ordenou que o artefato o enviasse ao mundo de Varamer 40K para a missão. No entanto, Edward estava um passo à frente. Ele utilizou seu gênio, incluindo a resolução de problemas e a criação de tecnologia, para permitir que outros reencarnados acumulassem pontos suficientes para comprar um bilhete mundial, que o transportaria para um mundo de sua escolha. Antes de sua missão de promoção, ele viajou para o mundo Doulu Dalu, Terra das Almas. Este mundo possui mestres da alma que despertam suas almas marciais, as quais podem assumir a forma de animais poderosos ou armas únicas. Como parte de seu treinamento, os mestres da alma podem condensar anéis da alma absorvendo as almas de CR. Criaturas poderosas. Edward estudou seus sistemas e transformou sua armadura em sua alma marcial, em outras palavras, uma arma da alma. Um agradecimento especial à pessoa que sugeriu essa ideia, não me lembro quem, mas obrigado. Os anéis da alma são divididos por idade, sendo os mais antigos com milhões de anos. Edward também absorveria 10 anéis da alma, cada um com mais de 1 milhão de anos. Ainda não pesquisei muito, então não sei se existem muitos com essa idade, mas mesmo que não existissem, ele provavelmente estudaria como criá-los. Cada um dos anéis da alma seria como um módulo para sua armadura. Por exemplo, após absorver, digamos, a alma do tigre branco com a habilidade de controlar um tigre, sua armadura da perdição poderia se transformar na forma do tigre branco e controlar raios. Os anéis da alma não aumentariam seu nível, mas permitiriam que ele acidentalmente quebrasse o limite da alma. Além disso, neste mundo, os mestres da alma são classificados de nível 0 a 100, sendo o nível 90 chamado de Doulu titulado. Após o nível 100, os mestres da alma podem seguir o caminho divino. Edward se tornaria um deus, alcançando assim o nível 7, mas isso não seria suficiente.
Ele também usaria todos os milhões de anos de almas de bestas espirituais para criar uma pedra filosofal de nível 8 e usá-la como núcleo de energia da armadura. Enquanto estivesse neste mundo, Edward finalmente colocaria proteção contra a marca secreta que o Salão Sansara havia colocado na terceira camada de sua dimensão da alma. Ele também criaria os meios para se esconder da observação de causalidade do artefato. Após retornar para casa, ele faria o mesmo de antes, despojando-se de sua divindade e usando-a para outra coisa. Sua missão de promoção também seria levada a tenente-general, e seria uma missão no mundo de Bleach, o que animou Edward, mesmo sabendo que era uma trama para se livrar dele, já que uma de suas esposas estava naquele universo. Neste ponto da história, eu teria apresentado os principais reencarnados, incluindo aquele com quem Edward lutou no mundo de Naruto. Eu tinha algumas ideias para alguns personagens, mas nada definitivo ainda. Acho que elas permanecerão apenas ideias conceituais. A missão Bleach seria o momento decisivo deste arco. A missão de Edward seria lidar com Ivasha, mas ele tinha apenas cerca de 2 semanas. E como era o início da história, ele não podia contar com Ichigo ou qualquer outra forma de ajuda. No entanto, Edward tinha um ótimo plano. A primeira coisa que ele faria ao entrar no mundo de Bleach seria revelar a verdade para Kizuki. Ele até revelaria parte de sua verdadeira identidade depois que ambos assinassem um contrato de almas. Kizuki não confiaria nele, é claro, mas depois que Edward lhe deu algumas dicas sobre sua linha do tempo, que provavelmente já havia sido alterada algumas vezes, ele o deixou verificar essas informações. Na minha opinião, Kizuki é capaz de desenvolver viagens multiversais e universais se tiver informações e ambição suficientes. Então, depois que Edward lhe contou algumas novidades e depois de flertar com Yoruichi, sim, ela faria parte do harém, embora eu pessoalmente ache que ela aceitaria o jeito mulherengo de Edward, os dois formaram uma aliança com Aizen e Mayuri e elaboraram um plano. Na minha interpretação, o Rei das Almas é a manifestação física da vontade universal do mundo de Bleach. Como você já sabe, cada linha do tempo possui uma vontade universal menor, e o poder delas, combinado, forma a grande vontade. O plano da equipe é usar o Rei das Almas para alertar a grande vontade de que sua linha do tempo foi sequestrada pelo parasita que é o Salão Sansara. O processo da grande vontade de remover o controle do Salão Sansara sobre esta linha temporal seria um grande golpe para eles. Mas não é só isso. Edward entraria em contato com suas esposas, que estavam em outra linha temporal, para acidentalmente descobrirem esse evento e aproveitarem a oportunidade. Elas atacariam o Salão Sansara com a cidade flutuante, causando ainda mais caos. Edward usaria o caos para encontrar o núcleo do artefato, entender sua defesa e se preparar para assumir o controle no futuro. Devido ao caos, a missão de Edward foi cancelada, mas o taoísta de manto púrpura tinha grandes suspeitas a respeito. Infelizmente, após o fiasco anterior, este mal tinha fonte mundial suficiente para continuar operando, quanto mais para usar o poder do artefato em um feitiço de causalidade verdadeiramente profundo para descobrir todos os segredos de Edward. O próximo passo de Edward foi descobrir a verdadeira identidade do taoísta do manto púrpura, e o processo foi simples. Ele foi a Pequim e procurou por um indivíduo comum que, de repente, se tornará popular entre a elite por possuir poderes e conhecimentos místicos, e que estivesse cercado por muitas mulheres belíssimas, exatamente como nos romances. Eu planejava escrever um monólogo interno bem-humorado entre Edward e Morgana sobre como tudo era clichê. Após descobrir a identidade de Lucian, incluindo sua família e entes queridos, Edward ficou mais confiante em seu plano. O passo final era se tornar um Tier 10 o mais rápido possível, de preferência antes de Lucian. Então, ele partiu para o MCU. Estudou a Joia do Infinito e criou a sua própria como núcleo para sua armadura. Também se comunicou secretamente com o corpo principal para se preparar para o confronto final, caso algo desse errado. Lucian, pressentindo que algo estava errado, acelerou seu treinamento e alcançou o nível 10 quase ao mesmo tempo que Edward. Então, o confronto final começou. Lucian tentou ativar as marcas ocultas em Edward, mas foi inútil. Infelizmente, ele era um nível 10 recém-chegado e sem a mesma experiência de Edward, então sofreu uma derrota humilhante. Mas antes de morrer, o sistema pediu que ele ativasse o modo invencível.
Durante 10 segundos, ele teria o poder de uma entidade multiversal de nível 11. Edward ficou feliz por ter contatado seu outro corpo. Com os dois trabalhando juntos, e o clone de Edward se fundindo com a armadura da perdição para que o corpo verdadeiro pudesse usá-la como um manto protetor, os dois finalmente resistiram por 10 segundos. Contudo, Lucian recusou-se a desistir. Ao perceber o objetivo de Edward, tentou destruir o artefato do Sansara junto com ele. Edward tentou impedi-lo, sem sucesso, então Lucian recorreu a ameaças de morte, colocando em risco a vida de sua mãe e de todas as suas esposas. Após ponderar brevemente, Lucian decidiu prosseguir com sua ação. Ele não acreditava na promessa de Edward de manter sua família viva e detestava a ideia de suas esposas seguirem em frente com ele morto e casarem-se com outros. Por sorte, a breve pausa foi tempo suficiente para Edward e Morgana encontrarem uma solução. No fim, Edward resgatou o artefato, mas o ato desesperado de Lucian o enviou para outro universo, onde ele aterrissou ferido. O pior era que se tratava de um universo de material puro, e o corpo de Edward estava sendo lentamente transformado em uma linha temporal inteira devido às regras. Felizmente, ele estava preparado e converteu todos os seus poderes nos de um tecnomante. Enquanto ele desmaiava, alguém cuidava dele, e era Esmeralda, do filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame. Eu sempre tive uma queda por ela, então ela faria parte do harém. Não me julguem. Depois de se recuperar, Edward usaria o artefato para levá-los para longe deste mundo. Ele iria para o mundo de Bleach. Após o ocorrido, aquela linha temporal sofreu uma destruição tremenda. Edward usaria isso como uma oportunidade para convencer as pessoas a se mudarem para o Império. Ele sempre quis controlar a vida após a morte de seu povo, e os Shinigamis de Bleach eram os indivíduos perfeitos para a tarefa. Assim que tudo estivesse resolvido, Edward daria uma breve olhada nos acontecimentos, mas não ficaria muito tempo, pois sua percepção cósmica revelava um perigo iminente. Ele supôs que Cosmos logo entraria em movimento, o que significava que o momento de seu julgamento como criminoso temporal estava se aproximando. Embora estivesse confiante ao passar pelo teste, Edward ainda não estava pronto para executar seu plano para lidar com o Deus Ancião do Espaço Antigo. Então, ele retornou ao MCU. Capítulo 711, Resumo Final. Vamos começar com um breve resumo do arco do MCU. O próximo arco seria o de Ultron. Depois do que vivenciou na batalha contra Thor, Tony percebeu o poder que ele, junto com os Vingadores e Edward, possuía, e decidiu criar planos de contingência para o caso de eles irem longe demais, então, ele criou o Ultron. Edward não estava lá para impedi-lo a tempo, incluindo o clone ocupado, e assim que ele retornou ao universo Marvel, foi quando Ultron nasceu. Edward correu para lá, pois seu sentido cósmico alertou sobre o perigo, mas era tarde demais. Ele estava tão furioso que quase matou Tony ali mesmo. Ultron, que agora possuía o conhecimento tecnológico e mágico que Edward havia dado a Tony, era um adversário formidável. Para piorar a situação, ele cogitou uma aliança com Mephisto. Eu não tinha tudo planejado, mas Edward acabaria destruindo Ultron apenas por causa do camartage sombrio criado por Caecilius, que atuava como agente duplo. Meu plano era que, após a derrota de Mephisto, Edward refinaria sua alma e o transformaria em um fantoche para ajudá-lo a governar o inferno. O arco após Ultron seria a recuperação da cidade flutuante. No meu esboço, planejei que a cidade fosse tomada pelo colecionador. No entanto, este não era um colecionador qualquer, mas um pseudo-colecionador de nível 11 que havia coletado variantes únicas de si mesmo e as absorvido. Edward usaria a ajuda dos anões para criar um protótipo das correntes do céu. O colecionador seria o primeiro teste antes de ele usá-lo em Cosmos. O arco final do MCU teria sido a Grande Convergência. Inúmeros universos se fundiriam, e Edward e sua equipe derrotariam variantes dessas linhas temporais. A cada universo que sobrevivessem, seus habitantes se tornariam mais poderosos, e outros heróis ou grupos surgiriam na linha temporal. Planejei me inspirar nos quadrinhos para criar personagens únicos. De acordo com meu plano, Edward protegeria sua linha temporal com sucesso até que restassem apenas 10, mas eventualmente, elas seriam destruídas,
E ele não teria escolha a não ser levar alguns dos sobreviventes e fugir para casa. Uma última coisa que eu queria usar no MCU era o retorno de Edward à Terra Primordial. Ele teria usado a habilidade da Mulher Hulk de quebrar a quarta parede para chegar à Terra Primordial e fazer uma breve visita. Eu também estava explorando a ideia de que a namorada de Edward da Terra Primordial tivesse reencarnado como Claire, a mulher que apareceu na cena pós-créditos do segundo filme do Doutor Estranho. Eu ainda não tinha decidido se eles voltariam a ficar juntos ou não. Após retornar para casa, Edward se concentraria em sua prova temporal. Com todo o conhecimento que havia adquirido, a prova não seria problema para Edward. Então, em vez disso, ele também armou uma armadilha para capturar Cosmos. Quando retornou para casa, ele já possuía quase todos os dados necessários para alcançar o nível 11, mas ainda lhe faltavam algumas coisas, e a captura de Cosmos seria o passo final. Se eu controlasse o ritmo corretamente, Edward teria um nível de energia equivalente a 10.000 universos quando retornasse, o que seria 10 vezes maior do que o requisito de 1.000 para alcançar o nível 11. Assim, ele se tornaria uma entidade multiversal após capturar Cosmos, lançando um feitiço semelhante à caminhada onírica usada por Wanda Maximoff. Mas, em vez de assumir o corpo de apenas uma de suas variantes, ele assumiria o corpo de todos. O nível 11 é interessante devido ao processo. Eu já mencionei isso antes, mas algumas das esposas de Edward, Scully e Hermione, Luna e Fleur, terão outras variantes que se tornaram nível 11 antes delas. Mas, como Edward planejou, antes da assimilação, elas usariam um feitiço de reencarnação para adquirir uma nova identidade e não seriam mais consideradas variantes de suas contrapartes do nível 11. Após alcançar o nível 11, Edward se concentrará em conquistar seu mundo natal. Ele finalmente terá um confronto com os deuses de seu universo. Como você pode imaginar, sendo a única entidade de nível 11 no mundo, a conquista foi fácil, mas apenas a princípio. Em algum momento, esses traidores permitiriam a entrada nos planos superiores, como o plano dos titãs, o plano do Dão Celestial, um mundo de cultivadores, o plano dos magos, o plano do desastre, o plano do abismo e o plano de Alcabula, um mundo que utilizava magia xamânica. Todos esses planos encontraram os remanescentes da raça dos magos e cultivaram um nível 11 imperfeito. A guerra os envolveria. Eu escrevi apenas 2 pontos importantes da trama para essa guerra. Primeiro, Edward convenceria a deusa mágica, Dalila, a abandonar sua divindade e se tornar uma arcanista. Segundo, o plano Titã, o plano Alcabula e metade do plano Dão Celestial eventualmente se renderiam a Edward, o que mudaria o rumo da guerra. No final, Edward teria incorporado todos ao Império, exceto o Abismo. Eles teriam se tornado uma arma de guerra. Após a guerra, o Império entraria na Era do Universo. Edward permitiria que arcanistas viajassem para outros universos para coletar conhecimento e recursos. Enquanto isso, ele se concentraria em alcançar o nível 12, uma forma de vida do vazio. Para alcançar esse nível, é preciso ter um corpo do vazio, uma alma do vazio e energia de qualidade do vazio. Apesar do nome, a energia do vazio não era obrigatória, mas sua utilização é considerada a abordagem padrão. Edward precisava encontrar uma maneira de permitir que seu corpo e alma sobrevivessem no vazio, que é o espaço entre os universos. Por fim, ele também precisava purificar sua mana mais uma vez para elevar a qualidade da energia e torná-la equivalente à energia do vazio. Rowena estudava esses aspectos há muitos anos, então o processo foi muito mais fácil. No nível 12, Edward se reencontraria com Merlin e aprenderia mais sobre a guerra. Sua conjectura estava correta, esses poderosos magos e entidades estavam lutando contra os deuses antigos, como Cthulhu. Os deuses antigos vinham devastando inúmeros mundos, e o lado de Merlin estava em desvantagem. A partir desse ponto da história, Edward continuaria viajando para outros mundos, mas os eventos da guerra teriam alterado drasticamente todos eles. Eu também planejava adicionar alguns mundos originais, não baseados em filmes ou na cultura pop. O nível 13 é chamado de Existência Universal. Existem muitas versões de Merlin, Arthur ou Salomão por todo o universo, e é assim que se alcança o nível 13, espalhando lendas ou variantes em outros universos. O clone de Edward em Fate era uma manifestação de sua história,
e sempre que ele viajava para um universo e falava sobre seu Império Arcano, ele estava, na verdade, espalhando sua lenda, o que também aumentava a velocidade com que ele alcançava o nível 13. Nesse nível, Edward não só possui infinitas variantes do mundo de Harry Potter, mas também infinitas variantes em todos os universos nos quais sua história se espalhou. O nível 14 é chamado de Ser Nexus. O caminho de Edward para este reino envolveu a evolução de seu domínio mágico para um mundo e a criação de uma fonte de energia. Na maioria dos níveis, magos ou outros caminhos precisam depender de energia externa para aumentar ou repor seu mana. Mas no nível 14, eles devem se tornar a fonte de sua própria energia, possuindo, portanto, uma quantidade infinita dela. O nível 15 é chamado de existência conceitual. Este nível exige que os arcanistas condensem suas próprias leis ou autoridade. Após estudarem as leis de inúmeros mundos, eles podem criar uma runa do vazio, que é uma manifestação de suas leis. Edward estudou as runas primordiais de muitos universos e eventualmente as combinou em sua runa do vazio. O nível 16 é chamado de aspecto, e é o nível de Merlin e Salomão. Nesse nível, uma pessoa deve se tornar a origem de sua lei. Por exemplo, Merlin é o aspecto da magia, o que significa que toda a magia se originou dele, e ninguém mais pode alcançar o nível 16 com a lei da magia. No entanto, Morgana certa vez roubou uma parte de sua lei para se tornar o aspecto da magia negra, por isso eles são inimigos e porque suas lendas estão tão entrelaçadas. Edward se tornaria o aspecto do conhecimento arcano, ou todo o conhecimento que envolve poder ou mistério. Não planejei muito para o final, mas há alguns pontos da trama no meu esboço. Primeiro, Edward teria um pequeno confronto com a raça dos magos. Depois de reencontrá-los, esse povo, que possui uma cultura muito homogênea, não conseguiria acreditar que os bárbaros que deixaram para trás em seu planeta natal teriam dado origem a uma civilização tão poderosa após sua partida. Edward os exibiria, mas as coisas não se intensificariam muito. Ele até tentaria resgatá-los quando sua civilização fosse destruída. Em segundo lugar, Bellatrix engravidaria acidentalmente, o que significaria que o Império teria um herdeiro. Eu planejava fazer a criança extremamente poderosa, já que ela seria de nível 6 ainda bebê. Eu estava ansioso para escrever sobre Edward como pai. Embora a criança fosse inesperada, ele ficaria extasiado e também preocupado, dado o estado do universo. Por fim, o Império Arcano teria sido destruído por volta da época em que Edward atingiu o nível 15. Não existe Império Eterno, e o mesmo se aplica a este. Eu já havia insinuado paralelo quando mencionei que houve um antigo Imperador Arcano que morreu, e quando Edward escolheu esse nome, ele também herdou o destino deste. Embora a família de Edward estivesse bem, o Império e muitos outros teriam desaparecido durante a guerra. A destruição teria ativado o Estado Legado, permitindo que Edward deixasse sua herança para outra pessoa, que então herdaria o título e o conhecimento do Império. Agora, todo o universo está à beira da destruição, o que torna essa abordagem inútil. Uma coisa que Edward descobriria é que, além do universo, existe um reino ainda maior chamado Origem do Caos, também conhecido como Ongmen no mundo oriental. A origem do caos é basicamente uma versão ainda maior do vazio, mas em vez de abrigar incontáveis universos, abriga incontáveis universos. Na verdade, na origem do caos, cada universo é chamado de universo do caos. Edward enviaria o legado do Império Arcano através da origem do caos para outros universos do caos. Aliás, foi esse desejo que lhe deu a ideia de como vencer a guerra. No volume final, Edward usaria os dados coletados da filha de Fátima para se fundir com um deus antigo e alcançar o nível 17, transcendente. Ele teria sido o primeiro em todo o universo. Infelizmente, os deuses antigos possuem outros 5 seres de nível 17, e a única razão pela qual eles não destruíram o universo diretamente é que tudo não passava de um jogo para eles. Mas agora que Edward representava uma ameaça real, eles decidiram acabar com tudo o mais rápido possível. Edward lutaria contra eles até um impasse, mas com o passar do tempo, ele enfraqueceria gradualmente. Então, ele escolheu outro caminho.
Ele colocaria um poderoso selo ao redor de seu mundo para bloquear esses 5 antes de enviar clones de si mesmo para outros universos do caos para espalhar seu legado, buscar o caminho para o nível 18 e talvez pedir ajuda a outros poderosos. Originalmente, eu planejava que ele aparecesse como uma participação especial em meu romance de cultivo para revelar o que eventualmente aconteceria com ele. Além disso, para a fanfic HP, Planeswalker, planejei que o último volume envolvesse um dos universos do caos que recebeu o legado do Império Arcano. É isso. O interesse por esta história praticamente desapareceu desde que anunciei o final, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa ou sobre o destino de algum personagem, ficarei mais do que feliz em responder. É difícil pensar no que as pessoas querem ouvir enquanto escrevo este capítulo. De qualquer forma, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Apesar dos meus sentimentos complexos em relação à propriedade intelectual original da qual esta história se originou, ela significa muito para mim. Capítulo 712, resumo do novo livro. Título provisório atual: A Civilização Mágica da Terra. A Terra está em perigo. O Lorde Demônio Shakuri está prestes a ascender ao posto de Rei Demônio, por obra do destino, descobriu as coordenadas de uma dimensão chamada Terra, com almas grandes o suficiente para serem absorvidas durante o processo. Felizmente para os terráqueos, alguém ativou uma lei ancestral inscrita na própria estrutura do cosmos, a Lei Dimensional 9ZP3, a Lei da Resistência Justa. Assim, uma facção neutra chamada Torre Dimensional foi contratada para preparar os terráqueos para a iminente invasão. Zane K. Sklar, um americano de origem ganense de segunda geração que está sem sorte, tornou-se parte do primeiro grupo de terráqueos escolhidos para se preparar para a resistência. Sua jornada, assim como a de muitos outros, resultará em uma luta sem sentido em um mundo fadado à destruição ou em uma história lendária que elevará a Terra a uma das civilizações mágicas mais brilhantes das infinitas dimensões. Antes que alguém pergunte, não haverá escalada de torres nem andares. No entanto, haverá o conceito de dimensões com mana e criaturas fantásticas, e sua conexão com a Terra. Uma das reclamações que recebi nos primórdios de Dimensional Visar foi sobre como eu pulei o processo de Edward conquistando a Terra e a lenta inicial construção do Império Arcano. Acho que fiz um salto temporal de 20 anos. Neste livro, você verá como a Terra desenvolve lentamente sua civilização mágica. Como a sociedade, as culturas, a ciência e a tecnologia evoluíram com o surgimento da mana e da magia. No centro de tudo estará nosso protagonista e inúmeros personagens interessantes, diversos e talentosos. Deixe sua opinião nos comentários. Capítulo 713, Explicação e anúncio do livro. Primeiramente, gostaria de me desculpar pela minha ausência. Prometi lançar o novo romance em novembro do ano passado, mas já estamos em fevereiro do ano seguinte. Sinto muito, principalmente pelos meus apoiadores no Patreon, que continuaram me apoiando apesar dos meses sem nenhum conteúdo novo. Vocês são os melhores. Mas agora, finalmente, tenho uma atualização. O novo livro, A Civilização Mágica da Terra, será lançado em 16 de março de 2026, aconteça o que acontecer. Nos últimos meses, sofri um bloqueio criativo terrível, derivado da síndrome do impostor. Toda vez que tentava escrever um capítulo, o medo de que este novo livro fosse um fracasso me paralisava. Somando-se a isso a culpa de receber dinheiro sem fazer nada, meu estado mental estava um caos. No passado, eu podia contar com a muleta das fanfics para garantir leitores e uma base de fãs, mas agora, este é um romance original e inédito, tenho que fazer tudo sozinha. Continuei revisando o esboço, pensando que, se fosse perfeito, o sucesso seria garantido. No entanto, todos sabemos que o mundo não funciona assim. Quando lancei Journey of the Fate Destroy Emperor, eu estava num momento muito difícil da minha vida e percebi que precisava fazer algumas mudanças ou não sobreviveria por muito tempo. Mas agora que estou numa posição mais feliz e segura na minha vida, é mais difícil correr riscos. Superei meus problemas e agora estou mais determinado do que nunca a escrever este livro, seja ele um sucesso ou não. Será um passo crucial na minha carreira como escritor, independentemente do resultado, e encararei como uma experiência de aprendizado e uma oportunidade de crescimento. Muito bem, chega de sentimentalismo. Para este livro,
Planejo fazer algo diferente, não assinarei contrato com a Webnovel. Quero fazer as coisas do meu jeito e só considerarei assinar um contrato se isso não funcionar. Em nome da transparência, compartilharei como as coisas se desenrolarão. Primeiro, publicarei os primeiros 100 capítulos, ou mais, gratuitamente em plataformas como Webnovel, Royal Road e Scribbly Ruby. O Patreon será o local onde os leitores poderão me apoiar. Antes do lançamento oficial da história, haverá 3 níveis de apoio. O nível 1, mais baixo, custará $3 e permitirá que os leitores leiam 2 capítulos adiantado. O nível 2, intermediário, custará $5 e dará acesso a 5 capítulos adiantado. O nível 3, mais alto, custará $10 e dará acesso a 10 capítulos adiantado. Não adicionarei preços aos capítulos, como faz o Webnovel. Repito, não adicionarei preços a capítulos individuais. Assim que a história for oficialmente lançada, não disponibilizarei mais capítulos gratuitos. O nível 1 se tornará a chave para a leitura contínua. Em outras palavras, se você quiser acompanhar a história, basta pagar $3 por mês. No entanto, não pretendo aumentar o preço, mas a economia global está em uma situação terrível e talvez eu não tenha escolha. O cronograma de lançamento será de 5 capítulos por semana durante os primeiros meses, depois aumentarei para 7 e talvez mais. No dia do lançamento, os 5 primeiros capítulos serão publicados em todos os sites gratuitos, juntamente com os 10 capítulos antecipados no Patreon. Agradeço a todos que apoiam meu trabalho, mas também entendo que a maioria das pessoas não pode contribuir financeiramente. No entanto, existem outras formas de apoio. Sem um contrato com a Webnovel, terei que contar com vocês para divulgar meu livro. Portanto, se gostarem da história, ajudem-me a divulgá-la para seus amigos, familiares, nas redes sociais e em outros meios. Apenas 2 meses se passaram no ano, e muita coisa já aconteceu. Mesmo assim, desejo a todos um ano repleto de alegria e sucesso. E nos vemos no dia 16 de março. De Lazy Seididão, com todo o amor do mundo. Capítulo 714, lançamento de novo livro, pedido de apoio. O novo livro já está disponível. Chama-se Civilização Mágica da Terra e, por enquanto, apenas 6 capítulos foram publicados. O cronograma de lançamento é de 5 capítulos por semana durante os 3 primeiros meses. Depois disso, aumentarei para 7 capítulos por semana e ainda mais posteriormente. Muitos aspectos de mago dimensional estarão presentes nesta história, principalmente, viagens entre mundos, só que eu mesmo criarei esses mundos em vez de usar animes ou outras mídias, experimentação mágica, inovação mágica e até mesmo a construção de reinos nos estágios intermediários e finais da história. Acho que vocês vão gostar muito dessa história, então deem uma chance. Entendo que o Webnovel está apresentando alguns problemas, dificultando a localização desta história por meio de uma simples busca ou consulta ao meu perfil de autor. Portanto, aqui está o link, https://www.webnovel.com/book/arf_s-magical, a civilization, 353616292000564705. Espero que você se divirta e me apoie de todas as maneiras possíveis. Com amor, Lazy Seididão.